O quanto complicado é comprar uma bike hoje, 2019, diante de tantas opções, tantas evoluções técnicas, é cada vez mais difícil ter certeza que você está comprando a bike certa. Mesmo que você tenha certeza que você está comprando a bike certa, as bikes elas estão cada vez mais versáteis. Só que existe um problema nessa história. Quanto mais versátil, menos específica. Então é um ciclo onde a versatilidade atende um maior número de pessoas, mas assim que esse grupo é grande o suficiente, daí você precisa de um equipamento mais específico. Daí o equipamento volta a ser específico. Atende um número pequeno de pessoas, daí volta a ser versátil, e a cada ciclo desse, você vai agregando mais pessoas, E o mercado tem crescido absurdamente. Primeiro e o mais importante, além da dificuldade de comprar a bicicleta, é não culpar o marketing. O marketing, ele faz parte de todo o processo econômico. A nossa única responsabilidade em relação a isso é tentar distinguir e ter algumas informações técnicas se aquilo é relevante para você, né? A gente convive com isso diariamente. Quantas vezes você já viu que num determinado bar, numa padaria, no restaurante, que é o melhor pastel da cidade, que é o melhor suco da cidade? Numa mesma rua, provavelmente você vai encontrar 10 lanchonetes que têm o melhor suco da cidade. Experimenta, pergunta, pesquisa para descobrir qual que é o seu melhor suco da cidade. Voltando para o mundo da bike, tem que existir uma certa responsabilidade da empresa, mas tem que ter a responsabilidade do consumidor em identificar o que é relevante. Em relação às evoluções, eu estou aqui no Brasil, em São Paulo, estão acontecendo duas feiras, a Bike Brasil e a Shimano Fest. Em vez de fazer uma cobertura do que são essas feiras, dos expositores, eu fui muito mais como um visitante para tentar entender um pouco do cenário do mercado brasileiro. Mas eu resolvi substituir a cobertura porque existem vários canais fantásticos fazendo coberturas com diferentes focos, bike urbana, mountain bike, ciclismo, ativismo, enfim. Daí o Samuca resolveu falar sobre, temos todas essas opções, o que a gente deve comprar. Obviamente eu tenho uma pré-direção muito mais para as bikes de performance, eu não me sinto confortável em falar sobre as bikes urbanas, porque não é algo que eu vivo no meu dia a dia. Então com certeza existem vários canais que vão falar sobre isso. Em relação às bikes de performance, e quando eu digo performance, não é necessariamente o cara que vai competir para ganhar uma competição. A partir do momento que você tem um objetivo e você quer melhorar, é uma bike de performance. Você precisa de um equipamento que, se ele não te ajuda a melhorar, ele não te atrapalha. Vamos começar pela geometria, que é algo que eu sempre enfatizei muito nos vídeos. É uma preocupação que eu tinha, sei lá, 4, 5 anos atrás, quando não se falava muito em geometria, era falar para as pessoas, tentar instruir um pouco, falar assim, não tem só a bike bonita, melhor, mais leve ou mais rígida. Você tem que olhar a geometria da bicicleta e ver se o que ela tem de diferente da sua bike atual que você não gosta e o que ela tem igual da sua bike atual que você gosta. Naquela época, a geometria, principalmente da mountain bike, ela tinha uma função muito mais de acertar a bicicleta, principalmente das bikes Aro 29, porque esse processo de acerto da geometria é um processo longo. Então, durante muitos anos, desde o aparecimento das primeiras versões da Aro 29, foi uma evolução constante para minimizar desvantagens da roda 29, desvantagens associadas à geometria. Essa fase de amenizar deficiências, ela já passou. Por isso que a gente está vendo um novo ciclo de mudanças drásticas na geometria da 29, porque agora não é mais minimizar prejuízos, é potencializar qualidades. E por que tem que estar atento e por que existem vantagens reais? Não por conta só da geometria, por conta dos componentes que deram uma maior liberdade para a geometria. Começando pela relação da bicicleta, pela marcha. Para quem acompanha meus vídeos sabe que eu sou obcecado ou que eu dou muita atenção
para o escalonamento e não para o range, pelo percentual. Como treinador, do ponto de vista fisiológico, biomecânico, quanto mais sutil é a alteração de uma marcha para outra, maior a chance de você ter uma melhor performance. Quando começou a haver essa revolução do sistema de marcha, do uma coroa ou duas coroas por 9, 10, 11, 12, 13 velocidades atrás, a indústria criou o percentual, o range. Por exemplo, o SRAM Eagle são 500%. Shimano XTR novo são 510%. Como que eles conseguem esse número? Você divide o número de dentes do maior COG, 50, por 10, que é o menor COG, daí você tem 5. 5 vezes 100 de porcentagem, você tem 500% de range, certo? Como vocês perceberam, nessa equação não entrou quantos COGs você tem. Então, se você tivesse um cassete com apenas 3 velocidades e você dividisse, o maior fosse de 50 dentes e o menor de 10, você tem 500%. O range, ele mostra a diferença entre o maior e o menor, mas ele não mostra quais são os gaps e como eles são constituídos. Então isso é super importante. Quando você olhar que tem uma bike com range de 1000%, fala assim, bacana, eu sei que existe uma diferença muito grande entre o menor e o maior. Mas e no meio disso, o que acontece? É a mesma coisa que um carro que só tem a primeira e a sexta marcha. E tem um outro carro que tem 6 marchas, ou seja, você potencializa a performance. Você pode ir mais rápido, você tem um maior controle de combustível, o que nesse caso é o controle de energia, fadiga. Por que houve a necessidade de uma coroa só ou de 2 coroas e jogar a responsabilidade para o cassete? Porque as adequações de geometria, um pneu mais largo, a coroa começou a concorrer com um espaço que é muito restrito próximo do movimento central. Você tem a coroa, você tem um câmbio dianteiro, você tem um pneu cada vez mais largo. O fato de você ter apenas uma coroa, você tem mais espaço livre, você não tem mais concorrência, você consegue usar um pneu mais largo. Isso a gente pode considerar também nas bikes de estrada. As bikes de estrada, em sua maioria, elas continuam com 2 coroas, porque o escalonamento no ciclismo ainda é muito mais importante do que no mountain bike, porque você tem um cenário mais constante. No ciclismo também aconteceu a necessidade de você ter mais espaço livre, para você usar os pneus mais largos. Ah, mas essa história do pneu mais largo também eles estão inventando. A questão do pneu mais largo é consequência da utilização do freio a disco. O freio a disco liberou um potencial de engenharia do aro para você usar aros mais largos com pneus mais largos. Não é simplesmente porque eles estão inventando um pneu mais largo. O que acontecia antigamente, nas bikes de antigamente, você tinha bicicletas, na época do cromo, você tinha bicicletas extremamente confortáveis. O último lugar que você precisava se preocupar em adicionar conforto era na roda e no pneu. Por isso que naquela época tinha uma filosofia de uma roda rígida, extremamente rígida, e um pneu com uma calibragem altíssima. Porque a bicicleta em si, ela era muito mais confortável, ela absorvia muito mais vibração. Só que essa absorção de vibração não era engenharia, era limitação do material em ser rígido. Daí, quem pedala há muito tempo, apareceram as bikes de alumínio. As bikes de alumínio, inicialmente, elas eram uma máquina de tortura, porque não existia nenhum lugar para absorver algum tipo de vibração. E isso foi evoluindo. Daí nós estamos hoje, 2019, com pneus que estão cada vez mais largos, com rodas que estão cada vez mais largos. Por quê? Porque a geometria mudou, você consegue ter um pneu mais largo. Por quê? Porque o sistema de marcha deixou espaço livre para que esses equipamentos sejam incluídos. E tudo isso trabalhando junto, a gente tem uma bicicleta que tem um comportamento completamente diferente do que bicicletas de 2, 3 anos atrás. Agora, qual que é o cuidado que nós temos que ter como consumidor? Obviamente, diferentes empresas têm diferentes capacidades de atualização de tecnologia. Nesse momento, bike de estrada, você tem pneu 25 ou pelo menos 28. Nas mountain bikes, você tem uma geometria completamente diferente. No gravel, que tem crescido muito, você tem diferentes bicicletas com diferentes apelos. Nem toda indústria tem a mesma capacidade
ou agilidade de atualizar os seus produtos. Então, algumas empresas, que talvez não seja a melhor opção para o consumidor, eu não tenho como construir uma bike com toda essa geometria. Eu faço algumas alterações, eu coloco um avanço menor, eu coloco um pneu mais largo na minha roda da coleção do ano passado e coloco que ela é uma bike atualizada, quando na verdade ela não é 100% atualizada. Eu acho que nós nunca tivemos tantas alterações significativas que realmente trazem benefício como de 2018, 2019, 2020. Especialmente agora, 2019, 2020, e eu acredito que nos próximos 2, 3 anos a bicicleta vai ser algo completamente diferente. Para um leigo, esteticamente, ela vai continuar sendo relativamente igual ao que sempre foi. Mas para quem está sobre a bicicleta, é algo completamente diferente. Quais são os componentes que mais vão mudar, que mais merecem atenção e que provavelmente vão representar os melhores upgrades? Pneu e roda. Roda e pneu ficaram presos pela limitação do sistema de freio no aro por décadas, por uma centena de anos. Agora que os engenheiros têm uma liberdade completa de brincar com toda a construção do quadro, não tem a preocupação com o freio, eles têm uma liberdade muito maior de trabalhar a largura do pneu, a largura do aro, o comportamento da bicicleta. Nada vai representar tantas diferenças em uma bicicleta quanto pneu e roda. Na verdade, eu acho que vários modelos eles vão começar a ser desenhados baseados no que a roda e o pneu podem fazer. Tem um sistema de roda, uma largura de pneu que se demonstra tão bom no gravel, no mountain bike, no downhill, no ciclismo de estrada, que daí os caras colocam um quadro sobre esse sistema. Porque nenhum componente da bicicleta ficou tanto tempo preso a uma limitação do sistema de freio. Ao mesmo tempo, não adianta pegar uma roda 2020 com um pneu 2020 e colocar numa bike 2015. Primeiro que talvez a roda não entre e segundo que você tem uma roda mais larga, um pneu mais largo, mas você não tem uma bike que foi desenhada para aquilo. Você vai conseguir andar? Vai. Você vai ter uma sensação positiva? Talvez, não é certeza, mas com certeza você não vai ter a mesma experiência do que uma bike atualizada. Dentro dessas alterações, existem várias alterações que me fazem coçar a cabeça, como por exemplo, o novo sistema do SRAM Access duas coroas, que na média as duas coroas são bem menores. Por que elas são menores? Você tem 12 velocidades, elas são menores por vários motivos, mas quanto menor ela for, menos ela interfere no quanto largo pode ser o pneu, consequentemente no posicionamento do câmbio dianteiro, e você também tem, como você tem 12 velocidades atrás, se você tem um diâmetro menor na frente, você tem um maior espaço entre coroa e o cassete. Que para que é esse maior espaço? Para você ter uma maior possibilidade do chainline. Se você aproxima, se você tem uma coroa 53, isso quer dizer que você aproxima e esse ângulo na troca de marcha fica mais agudo. Se você afasta essa mesma variação, você tem um ângulo mais sutil, você cruza menos a corrente. Isso é uma necessidade por conta do pneu mais largo para manter a qualidade da troca de marcha. Só que existe, quando você diminui o diâmetro, você tem um aumento da tração contra a corrente. Só que nesse momento a indústria não tem uma melhor solução. Mas assim que alguma dessas empresas, Shimano, SRAM ou qualquer outra, encontrarem a solução, daí eles vão começar a divulgar que o novo sistema tem... Eu acho que vão ser números absurdos, números como tem 30% menos atrito do que as coroas pequenas com cassete super pequeno. Maior prova disso, para quem é curioso, se você for olhar as relações que o pessoal usa em velódromo para bater o recorde da hora, por exemplo, geralmente eles usam uma coroa 60, mas eles também usam um cassete 17 single speed. Por quê? Porque você tem uma coroa gigantesca, um cassete grande, é a melhor relação para você não ter atrito da corrente contra o sistema. Essa parte ficou complexa, né? Enfim, o que tem agora é muito bacana, nunca foi tão bom
mas a próxima geração vai ser incrível. Mas essa próxima geração, ela talvez aconteça daqui uns 5, 6 anos. Para esse momento, nós temos bikes que são incríveis. As mountain bikes nunca foram tão eficientes, tão versáteis. Num ciclo, daqui um pouco elas vão começar a ser mais específicas. As bikes de gravel, para as pessoas que nunca andaram ou enquanto não existir um número suficiente de competições, é difícil entender o quanto essas bicicletas elas são especiais se não tem um cenário para se usar a bicicleta. E as speeds, elas estão cada vez mais fantásticas. E algo que a gente tem escutado muito e que nesse momento é verdade. As bikes elas estão sendo desenhadas como um sistema. Então a gente começa a escutar que as bicicletas são 20% mais confortáveis. Você fala, pô, mas 20% é muita coisa. Porque não é 20% apenas de soluções no quadro. É o quadro somado com a nova roda, somado com o novo pneu que tem uma câmara de ar maior. Isso permite brincar mais com a calibragem. Um maior controle da sobreposição do carbono, da resina, e tudo isso faz com que nós tenhamos bicicletas que cada vez são mais fantásticas. O mercado evoluiu, a exigência do cliente evoluiu, só que para evoluir um sistema que é relativamente simples, você precisa de muito investimento. Então, se o mercado absorve esses equipamentos que são cada vez mais caros, ok. Qual que é a vantagem? Para quem não tem interesse ou não tem dinheiro, é natural que essas tecnologias sejam absorvidas por equipamentos mais simples. É só olhar o que é um grupo Tiagra, Sora, Altus, Alívio, hoje em dia comparado com o câmbio de 5 anos atrás. Eles são infinitamente melhores do que eram. Hoje, um grupo Alívio, talvez ele seja tão eficiente quanto um grupo SLX de alguns anos atrás. Acho que é isso. Ao longo daí do vídeo eu coloquei algumas imagens do Shimano Fast. Eu achei que era uma forma mais bacana para falar sobre o mundo da bike, evolução e etc. Por favor, coloquem um comentário de vocês. Tem muita gente que acompanha o vídeo, que coloca comentários super pertinentes e que entendem de bicicleta muito mais do que eu. É isso. Tchau.